Bem-vindo a mais uma live do CEMIB Sul. Dessa vez a gente vai ter de volta aqui o nosso convidado William Guilherme Silva, aqui de prata da casa aqui do CEMIB Sul, está se formando no seminário, está se formando em psicologia e hoje ele vai conversar com a gente sobre como aplicar algumas técnicas de psicologia, coisas práticas assim que você consegue, aplicar amanhã já, para a liderança cristã, como lidar com pessoas, como lidar em algumas situações de quando você está liderando grupos caseiros, tem algumas técnicas de psicologia para lidar com aquelas pessoas que falam demais, aquelas que falam de menos, aquelas que criam problemas. Ele está entrando aqui para conversar com a gente. Você falar bem em público, para controlar aquele friozinho na barriga, quando você está subindo para dar um estudo, para fazer uma pregação, de repente, se você aí é um cara que está estudando para ser pastor. Então, várias coisas práticas e úteis aqui, o William vai conversar com a gente, nos passar algumas coisas bem bacanas, assim, bem úteis. E aí, William, boa noite. A responsabilidade tu já jogou para mim, né? Mas é claro, amanhã tu já vai poder colocar em prática. Eu vendi o peixe, né? Agora a responsabilidade eu joguei no teu colo e sair correndo. Boa, não? Vamos lá, né? Tem alguma técnica aí para lidar com isso? Quando alguém te bota na pressão de alguma responsabilidade? Humor é uma técnica, né? Dá um sorriso à pessoa, né? Faz a brincadeira e descontrai, dá uma relaxada, né? É uma boa saída para tirar, diminuir a pressão. Exatamente, o humor serve para isso, né? É um recurso muito útil. E tem coisas que são úteis, né, cara? Tipo humor, até um certo nível de ironia, sarcasmo. São técnicas que a gente pode usar, né? Nessa relação interpessoal. O humor ajuda a quebrar a tensão, né? Não é só uma coisa daquele cara que é engraçadinho, debochadinho, mas ele pode ser uma boa saída para momentos em que talvez uma resposta mais racional não sirva. Exatamente, né? Porque dependendo do clima, tu pode até estar em atrito com a pessoa, né? Um clima mais tenso, uma reunião, né? Tu dá uma quebrada, daquele jogo de cintura, né? Isso entra muito até na questão de inteligência emocional, de fazer essas leituras, saber os momentos, né? De usar essas estratégias, mas são recursos, né? Que a gente pode usar. Então, o humor, nessa pressão, né? Nessa venda, a gente vai com humor aí para dar uma equilibrada. Assim. Boa, é a primeira técnica da noite aí. Então, a Dani perguntou aqui se fingir demência pode também. Depende, né? Se for líder, talvez fingir demência descredibilize um pouco, né? Mas Perde pode um pouco ser, o né? respeito. Te ignorar, assim, Dani. Será que ela quer dizer, tipo, claro, aham. Se fazer de Pode louco ser. é o jeito de dizer isso. Mas sabe que o humor, cara, até entrando no assunto sem querer entrar, mas o humor é uma coisa que eu uso, por exemplo, para falar em público, né? Tanto em, sei lá, uma palestra, né? Ou um discurso, assim, a gente inicia com uma história bem-humorada, né? Porque já cria um clima ali, cria um clima leve para ti e também para a plateia, né? Porque é que assim, e o humor conecta, né? Sorrisos conectam, né? Tem aquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala que o cartão postal da pessoa, assim, para o ambiente que tu vai chegar é o sorriso. Né? Sorriso é aquele cachorro que vem balançando o rabo para ti, assim, já te desmonta, já te desarma, né? Fica mais fácil tu vincular. Sim, e aí falando agora que o humor é vulnerável, né? Acho que vulnerabilidade sempre conecta. Mas agora tu já entrou no assunto de falar em público, sempre que tu fala em público, tu começa com alguma coisa, né, bem humorada. Uma das coisas que a gente colocou aqui na pauta ali no Instagram para discutir nessa conversa é como eu me preparo para falar em público, né? Porque além do começo, como é que eu começo? Se eu começo com uma piada, se eu começo falando sério, se eu começo contando uma história, a questão é a preparação ali prestes a entrar no púlpito, no palco para falar. Como é que você controla aquele frio na barriga, aquela palma da mão suada? Como é que você reage para não se embaralhar, não se embananar? Tem alguma técnica prática para a gente manter a cabeça no lugar quando a gente está nervoso para falar em público? Cara, tem, né? Tem algumas técnicas. Quando a gente fica ansioso, acho que dá para começar assim, só para dar uma explanada sobre a ansiedade, né?
nessa parte, assim, de falar em público. Acho que o autoconhecimento, ou entender um pouco de emoções e como funciona isso é importante para gente saber o que está acontecendo contigo também. Porque senão a pessoa às vezes pode pensar assim, tô ficando com o coração acelerado, né? Às vezes o cara às vezes não tem esse conhecimento, tô sendo, sei lá, uma opressão maligna, né? Que tá né, nessa dificuldade que eu tô. Espiritualiza. Espiritualiza a coisa, né? Mas entendendo assim, por que que a gente fica assim, né? Esse é um ponto que a gente poderia começar assim, que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um subproduto de uma emoção que a gente chama de medo. Então a gente tem algumas emoções básicas do ser humano ali, e o medo é uma delas. Então o medo, ele é uma reação que a gente tem a um estímulo de ambiente, né, que causa risco pra gente. Por exemplo, sei lá, imagina que eu estou em Cidreira lá, em Tramandaí, na plataforma de Tramandaí. Imagina que a gente está na praia e que a água do Rio Grande do Sul está limpa, por algum motivo. E está ali e tal, e por algum motivo também passa um peixe grande ali, tipo um tubarão. Cara, vai ativar uma emoção chamada medo em ti, risco. Né? O subproduto dessa emoção a gente chama de ansiedade. Vai ser uma reação fisiológica do corpo. Então, as pupilas vão dilatar. É por isso que quando a gente toma um susto, a gente arregala os olhos, dilata a pupila, né? Aumenta níveis de cortisol, adrenalina, para o coração bombear mais sangue, né? E mandar sangue para esses membros maiores, pernas, braços, para te escapar dali. Isso é questão de 0,5 segundos, muito rápido, né? Então, uma situação aversiva. Isso acontece quando a gente vai falar em público. Tá, mas falar em público, por que a gente tem esse medo, né? Durante o desenvolvimento da humanidade, nessas adaptações do ser humano, o ser humano ele foi criando vínculos sociais, e através de vínculos sociais de comunidade, a gente foi, sei lá, existindo por mais tempo, a gente foi sobrevivendo, a gente foi construindo coisas. Então a gente começou a dar valor para o que o grupo fala. E quando eu vou falar em grupo, me ativa esse risco de medo do coletivo me julgar, me avaliar. Então é por isso que eu fico ansioso. Então, o que a gente construiu aqui, né? Emoção, ansiedade, por que eu fico ansioso? Geralmente é por vergonha de falar em público, o que as pessoas vão falar, o que eles vão pensar de mim, se eu errar. Então, eu tenho aquilo meio que automático, esse processo de pensamento. Se eu for mal avaliado, eu posso ser excluído do grupo, né? Às vezes eu nem sei porquê, eu sinto essa vergonha, mas é para essa construção. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender isso. O meu coração vai acelerar, eu vou começar a suar, porque isso é uma reação natural do corpo em um momento de estresse ou aversivo, né? Então, a primeira técnica é entender isso. Entendi isso, eu posso agora saber como o meu corpo reage. Cada corpo vai reagir de uma maneira. Então, sei lá, o Rumenig vai ficar com as mãos suadas. Eu vou ficar com o meu coração acelerado. Outro vai embargar um pouco mais a voz. E a partir dessa leitura de como teu corpo reage a esse momento de ansiedade, cada um vai ser diferente, tu pode, então, pensar em estratégias para aquilo, né? Uma das coisas muito comum que acontece nessa situação de ansiedade também, sei lá, imagina o cara é seminarista, tá? Vou pegar um seminarista aqui. Ele fez todo o curso, tá aprendendo toda a técnica e agora ele tem que falar em público, ou tem que dar uma aula. Então ele tá nervoso. Às vezes, antes de ficar nervoso, tem gente que também começa a criar um ciclo de esquiva, que ele começa a ficar assim, tô doente hoje. Ou assim, preciso ir no banheiro. Sei lá, minha avó tá passando mal, preciso levar no hospital, né? Que é um negócio que tu vai criando para evitar esse momento aversivo, né? Esse momento difícil, assim. Ou quando tu vai para esse momento, tu sente esse desconforto, enfim, e isso é muito ruim. Entendi isso. O que eu posso fazer, então, para lidar melhor com essa situação? Cara, como tu colocou ali na publicação, né, a gente trabalha com cognitivo e comportamental. Cognitivo vai ser um processo que a gente vai fazer cognitivamente, então elaborar esse tipo de pensamento, por que tu está pensando, por que tu tá com essa crença, né? Como é que tu está enxergando essas coisas. E comportamental são técnicas que a gente vai tratar de como, na prática, né, tu pode lidar com esse tipo de ansiedade. Então, vamos pensar assim, o cara está muito nervoso. Um dos pontos que a gente pode, antes de subir no palco, assim, ter uma palestra, um grupo, né, muito importante, técnica de respiração. Já que a ansiedade, a gente falou que é uma reação fisiológica do corpo, técnicas de respiração, elas ajudam no controle dessa oxigenação do cérebro, dessa maior pulsação. Então, tem uma técnica que a gente chama de 4-2-3. 4 segundos tu inspira, 2 segundos tu segura, em 6 tu solta. Então, 4, 2... e solta. Exatamente. Então, é uma técnica de relaxamento, né? Para quê? Para
nivelar a oxigenação, o cérebro para ti, o corpo mostrar que não tem perigo, né? Vamos gastar as técnicas aqui. Outra técnica de relaxamento, por exemplo, é tensionar o corpo, assim. Tensiona o máximo que tu pode. Contrair, assim, os músculos. E solta. Contrai os músculos, né? Contrai os músculos e solta, né? Espalhando isso ou movimentando essa circulação também. Então são coisas que tu pode fazer antes de começar, né? Por exemplo. E aí eu faço... Tá, eu só recapitulando aqui. Então tem o risco, né, social, aí isso me gera medo, isso gera uma reação no corpo que é a ansiedade, me gera aquela sensação de querer fugir. E aí tem essas técnicas de respiração e corpo. Aí essas técnicas eu faço elas tipo ao mesmo tempo, eu contraio o corpo, respiro, ou eu faço elas uma na sequência da outra? São diferentes, né? Isso a gente está falando assim no dia, né? Ou no pré-apresentação. Tu pode escolher uma delas, né? Porque às vezes tem gente que não quer respirar, assim, não funciona para ela. Daí tem esse outro recurso de fazer esse tensionamento muscular, né? Nessa tensão. Então é na hora, assim, né? Que tu vai utilizar. Isso é comportamental, né? Uma reação fisiológica que tu vai ter. Cara, então isso gera ansiedade. Então tu entendeu a ansiedade, tu sabe lidar um pouco melhor com esse corpo. E depende do motivo também da ansiedade, né? Só largando aqui, às vezes a ansiedade, às vezes não é que tu tem medo de... Às vezes o medo de avaliação pode ser também um orgulho teu, né? Uma questão de orgulho que tu vai ter que trabalhar pontualmente no aconselhamento, talvez, né? Mas, cara, então essa técnica de respiração, né? De tensionamento. Outra técnica que tu pode ter também, às vezes as pessoas pensam, vai, se me dá um branco, né? A gente chama de ter o ponto mestre da tua palestra, da tua mensagem, é tu escrever aquilo que tu vai falar, né? Então ter aqueles pontos ali para te não perder. Antes da palestra, fazer treinamentos em casa, reunir um grupo de pessoas familiares, falar para elas, fazer esses exercícios também, né? Eu acho que são coisas que tu pode fazer nesse pré-evento que vão te ajudar a lidar com essa ansiedade, esse manejo, né? Eu entendi, eu fiz técnica de respiração, se eu me perder e ficar em branco, eu vou ter esse apoio da leitura ou do meu texto base aqui, onde eu posso ter esses pontos chaves. São algumas coisas, né? Que tu vai ter. Uma coisa que eu uso, por exemplo, às vezes é um objeto de segurança. Por exemplo, sei lá, vou pegar aqui um chaveiro que eu tenho, uma chave, assim, sabe? Então tem gente, às vezes, que está iniciando em falar em público, ou nesse momento de palestras e estudos, ele vai usar uma caneta, ou uma chave, vai segurar na mão, e vai tensionar ela aqui, ó. E esse objeto vai ser como um objeto de segurança para ele, né? Ele vai transmitir para esse objeto essa tensão, né? Vai segurar aquilo para retomar o pensamento, ou a atenção, né? Caso ele tenha se distraído. São algumas coisas práticas, né? Que tu pode fazer. Antes da prática também, eu tô falando direto, tá? Eu não vou interromper. Antes da prática, pensando assim, em coisas comportamentais que a gente executa, né? Tem algumas coisas que tu pode pensar em fazer também cognitivamente, antes de chegar lá. E questionar essa tua ansiedade, esse teu medo, né? Uma coisa que a gente faz, às vezes, é imaginar, né? Sentar e imaginar, assim, por que eu tenho esse medo e fazer essas perguntas, assim. Cita, assim, 3 coisas para mim que podem dar errado na tua palestra, né? Antes da palestra, tu vai pensar, eu posso esquecer o que eu vou falar. Ok? Isso pode acontecer realmente? Pode. E se isso acontecer, o que tu vai fazer? Eu vou ficar em silêncio e vou ler o que eu escrevi. Ponto. Pode ser que alguém levante e faça alguma pergunta para mim. Sério? Ok. Se nessa tua palestra tu direcionou e tu está dominando esse conteúdo, né? Quais são as perguntas chaves que as pessoas podem fazer, né? Ou podem ter a partir dessas partes da tua fala? Escreve elas ali. Então, antecipadamente, tu vai começar a elaborar cognitivamente, né, as possibilidades. Não fica pensando assim, 1 milhão de possibilidades, pensa 3. Né? E questiona até se elas são coerentes, né? Com a realidade. Então, tu vai criticar a evidência delas. É uma maneira que a gente tem, assim, de antecipar essa ansiedade, se precaver. Porque quanto mais tu conhece aquilo que te traz medo, né? Quanto mais tu tem domínio, conhecimento daquilo, o medo, ele perde evidências, então ele diminui. Quanto mais tu conhece o ambiente ou objeto aversivo, né? Tem conhecimento sobre aquilo, maior é a chance de tu vencer ele, né?
Então, os níveis de medo, eles diminuem. Cara, mas tem um ponto-chave, assim, que é o principal para ti, ansiedade. Então, esse é a grande coisa. Para vencer a ansiedade, ou lidar com a ansiedade, medos e falar em público. Tudo que a gente tem ansiedade para aquilo, a gente pode fazer ou lidar em micropassos. Micropassos, pequenos passos, né? Baby steps, né? Que o cara da Converge fala. Pequenos passos, eles são o segredo para te lidar com essas coisas. Por dois pontos. Quando a gente está com ansiedade, como eu falei antes, um recurso muito normal do corpo que a gente acaba adquirindo é a evitação. A gente evita aquela coisa aversiva. Só que quanto mais eu evito aquela coisa aversiva e não lido com ela, maior ela fica, né? Ou mais densa ela fica no tratamento dela. Então, eu tenho que enfrentar isso. Então, eu vou ter uma ansiedade, por exemplo, falar em público nível 9. É extremamente ansioso nível 9. Só que se eu falar em público e encarar isso num pequeno passo, essa ansiedade 9 ela vai para 8,5. Depois ela vai para 8,4. E assim sucessivamente ela vai, talvez ela fique no 6 para sempre, 5, mas ela vai estar regulada, ela vai diminuir, tu vai conseguir controlar ela. Então, é pensar, onde é que eu quero chegar? Eu quero falar em público. Ok, quais são os pequenos passos que eu posso fazer para ir controlando isso e lidando com isso? Tu não precisa chegar diretamente, até porque tem um seminário, tem toda essa preparação, né, para chegar nesse momento. Então, tu pode, cara, eu vou falar em público, ok. Então, eu tenho muito nervosismo, na reunião de domingo você está na frente, na primeira fileira. Um pequeno passo. Depois, quando acabar a reunião, eu vou ali na frente, vou olhar para a igreja, vou olhar para a nave da igreja, vazia, com as pessoas conversando, e vou me imaginar ali só olhando. E assim tu vai indo. Eu vou subir ali no púlpito vazio e vou olhar. Eu vou subir no púlpito, pegar o microfone, né? Então tu vai em pequeno passo, galgando, falar em grupos cultivos, né? Se expressar. Então, micropassos são o segredo para lidar com a ansiedade e manejar esse tipo de emoção. Não sei se te Isso é o que respondi. o pessoal... Não, claro, tá. Várias técnicas boas aqui. Isso é o que o pessoal chama de exposição gradual. Tu vai se expondo gradualmente aos medos e daqui a pouco tu vai desarmando eles e conquistando. Essa é a ideia. Perfeito. Tu vai conquistando o espaço e te expondo a ele, né? Porque esse é o contrário de evitação, é a exposição. Tu vai ganhando terreno, como tu falou, né? Claro que vão ter casos assim, de fobia, de transtornos, né? Que essa exposição gradual ela vai ter que ser acompanhada de um profissional, né? A gente está falando de algo comum, que é a ansiedade, que é o medo de falar em público, né? E em níveis normais, assim, isso pode ser feito, né? Sabe que falar em público, algumas pesquisas de 2016, 2017, o cara falar em público foi colocado como, tipo, top 3 dos maiores medos da humanidade, assim. Tipo assim, era medo de morrer, ou medos relacionados à morte, perder um familiar, algo assim, e medos de ser rechaçado por algum grupo, e medo de falar em público. É um medo, assim, que disparou, assim, né? Caramba. No meio social, ultimamente, assim. Sim, E é muito real. imagino que sim, né? E aí a gente precisa ter técnicas para poder aliviar esse pessoal. Deve ser uma demanda agora alta para ti que está trabalhando nessa área da terapia cognitivo-comportamental. E já vou deixar um recado, quem não está entendendo esses termos, o que é terapia cognitivo-comportamental, não sei o quê. A gente tem uma live anterior com o William que você pode encontrar aqui no nosso Instagram, nas nossas páginas, que lá a gente faz uma primeira discussão sobre psicologia e fé cristã e a gente explica esses termos, essas escolas de psicologia. Aí você tem uma base lá se você quiser voltar e pegar depois. Mas o Kenani compartilhou aqui uma técnica de relaxamento dele, que é a ASMR, aqueles sons relaxantes que tem no YouTube para ouvir, que a pessoa fica no microfone. O Johnny compartilhou aqui que o primeiro passo dele para falar em público foi fazendo comentários nos grupos cultivos. Então, antes de ele ser um líder, ele já ia se expondo, falando, comentando, né? Dando pequenos passos, como tu falou. E hoje ele é um líder e aqui um dos melhores líderes de grupo caseiro da nossa igreja, né? O Johnny. Então ele conseguiu realmente vencer isso com essa exposição gradual que tu colocou. Mas então, pelo que eu entendi, só para retomar antes de tu continuar, tem a abordagem que é comportamental, respiração, tensiona o músculo e relaxa, segurar alguma coisa que me dá segurança.
e a questão que é mais da cabeça, mais cognitiva, de eu tentar imaginar por que eu estou sentindo medo, desconstruir aquilo, tentar imaginar os piores cenários e ver que ó, ou eles são irracionais, ou eles não são tão ruins assim se acontecessem, dá para seguir a vida. E aí, fazendo essa desconstrução, eles meio que perdem um pouco o efeito, né, de gerar ansiedade. Tu chamou isso de... Não me lembro o termo que tu usou para essa... Perde evidência, né? O medo perde... Tu retira as evidências do medo. Tu tira os argumentos que o medo joga na tua cabeça. Então, tem a parte comportamental e a parte que é trabalhar cognitivamente. Isso, porque é um ciclo, né? Né? Então são 4 mentals que a gente fala, né? Um acontecimento, que é o falar em público, né? Esse acontecimento, ele vai gerar um sentimento, né? Pode ser medo, ansiedade. Esse sentimento vai gerar um pensamento, posso falhar, ou sentir vergonha. E esse pensamento vai gerar um comportamento, que vai ser a esquiva, né? Ou a evitação daquilo. Então, esses 4, porque é um ciclo, né? Por isso que a gente trabalha nesses pontos. Entendi. Aí tem que dar um curto-circuito aí nesse ciclo que gera o medo e gera tu evitar situações que vão te fazer progredir na vida, né? Se você nunca enfrentar o medo de falar em público, você não vai amadurecer. O Kenan escreveu aqui sobre mindfulness. É essa questão de tomar consciência dos medos e tal. Isso é o que o pessoal hoje chama de mindfulness, ou mindfulness é uma outra coisa que a gente vê nos livros aí, o pessoal falando? Isso é que, assim, mindfulness é um modelo de meditação. Tem vários modelos de meditação, né? Esse é o modelo, mindfulness é o modelo. Esse que eu falei é uma técnica de respiração, né? O mindfulness é algo mais voltado no aqui e no agora, no momento presente, né? Onde eu vou ter uma atenção plena, que é uma tradução nisso para o português, a atenção plena no momento presente. Então, por exemplo, estou com uma crise de ansiedade, por exemplo, ou algum momento um pouco ansiogênico, então eu vou fechar meus olhos e vou tentar concentrar no aqui e no agora, ter uma atenção plena no momento, até nos meus pensamentos, né? Então eu tenho atenção plena no ambiente, em primeiro momento, então eu posso gerar minha atenção, sei lá, por exemplo, tu não está pensando agora, prestando atenção na sola do teu pé. Então eu vou dizer assim, Romenig, cara, sente agora o teu dedão. E tu não estava nem aí pro teu dedão, entendeu? Então tu vai ter atenção plena voltada para aquilo. Porque a ansiedade, ela ocorre porque tu tem um objeto aversivo que está tomando a tua atenção para aquilo. Quando tu tira essa atenção desse objeto e coloca em algo, né, diferente daquilo, teus níveis eles diminuem. Então essa é a ideia do mindfulness, colocar a atenção em outra coisa, ou até ter atenção plena naquilo que está passando na tua cabeça. Porque esse é um outro conceito, é interessante estar querendo ter comentado sobre isso. A gente não consegue desligar pensamentos. A gente vai ter sempre pensando. Ah, pode isso acontecer. Ah, e se acontecer aquilo? Ah, eu vou ficar nervoso ou nervosa. Ah, eu vou sentir vergonha. Ah, vão rir de mim. Né? Ah, eu vou gaguejar. Então, os pensamentos, eles vão acontecer. Isso é natural. Assim como o pâncreas ele vai gerar insulina, o teu cérebro ele vai gerar pensamentos. Não pode evitar eles. Tu pode decidir como tu vai lidar com eles, ou como tu vai responder a eles. Né? Não pode evitar que eles sejam produzidos, mas tu pode evitar ou lidar com as respostas que tu vai ter a partir deles. E isso entra o mindfulness, é parar, ler eles, ver as evidências deles e agir a partir daí, né? Conforme tu acha melhor para ti. Entendi. Então, o mindfulness é mais uma técnica para compor essas outras técnicas de cognitivo comportamental que tu já citou aqui. Pode ser usado. Pode ser, porque o mindfulness ele é uma técnica para ansiedade, né? Ele é um manejo de ansiedade, assim. Entendi. Cara, bastante interessante. Acho que são várias coisas práticas aqui. Depois a gente vai pegar essa live aqui e fazer um resuminho de texto num post posterior. Aí, quem não pegou bem ou quiser lembrar das técnicas por escrito, a gente vai ter lá todas as técnicas que o William está nos passando aqui. Então, a gente falou sobre técnicas para controlar a ansiedade para falar em público. É uma questão que todo líder cristão vai ter que enfrentar em algum momento. Ele vai ter que falar em público.
né? Eu tenho Uhum. outras questões aqui para a gente tratar. Eu não sei se sobre essa questão de falar em público tu tem alguma outra dica ainda, alguma outra técnica, ou a gente avança o tópico. Não, tem mais umas 20 técnicas, mas a gente pode avançar o tópico também, né? A gente, bem de boa. Essas Pô, técnicas que as tu citou bases até são essas. aqui são Essas essas, são, são as que tu são usa mais. as mais conhecidas, assim, e as que tu pode pegar e usar agora, tipo amanhã, né? Essa Uhum. foi a venda, né, que tu fez, né? A propaganda foi Aham. essa, né? Uhum. A Lu Stefanello comentou aqui que é muito difícil enfrentar o medo de falar em público, mas sabendo que Deus é quem te chamou para falar, é apenas obedecer. Então tem essa questão que ela comentou aqui também, a questão de espiritual, assim, a questão da minha confiança em Deus, a questão do meu senso de responsabilidade, é isso que Deus me chamou para fazer. Isso também pode compor, talvez, a perspectiva que a pessoa vai usar para falar em público. Entra. Isso é importante, porque saber por que eu faço aquilo é uma crença, é um valor que eu estabeleci. Então, por que eu tenho que falar em público? Quem Uhum, pediu para me falar em público? Ou isso vai de encontro aos meus valores, ao que eu quero, né? uhum, E claro que a fé e aquele objetivo que tu tem dentro da igreja, do teu ministério, é algo que vai de encontro a isso, tu precisa disso. Então, uhum, isso reforça cognitivamente a necessidade de tu dar esse espaço, né? Te motiva para isso. Então, com certeza, né? Isso é uma uhum, coisa que tu pode pensar e colocar no papel, né? uhum, Por que eu faço essas coisas? Ah, eu faço por uhum, causa disso, disso, disso. Então, eu vou enfrentar. Então, eu vou fazer, né? Então, uhum. eu crio um norte, um caminho para onde eu estou indo também, né? Ah, perfeito. Então, a fé cristã pode ser, então, o valor que me leva a fazer essa exposição ao medo que é desconfortável. Então, eu lembro, não, é por causa da missão de Deus aqui na Terra que Ele me deu que eu estou fazendo isso, que eu estou me expondo aos medos, que eu estou passando por essa situação que no começo é desconfortável, sempre enfrentar o medo é desconfortável. Então, a espiritualidade, a minha intimidade com Deus, a fé cristã pode ser ajudar nessa questão da motivação, nos valores, para me manter comprometido nesse processo de ir desarmando os medos. Então, a espiritualidade também compõe essa estratégia, essas estratégias que a gente está comentando aqui. Sim, com certeza, né? Uhum, Porque essa é a propulsão, esse é o motor que vai te direcionar para aquilo, né? É por isso uhum, que o pessoal estuda 2 anos no seminário, é por isso que tu uhum, faz cursos, né? Tu tem um motivo para isso, tu tem um valor, né? Quando tu tem valores, estabelece valores, né? Tu tem para onde ir. E quando tu tem uhum, esse direcionamento, esses desafios, né? Tanto uhum, emocionais quanto aversivos, eles são mais fáceis de ser superado, né? Eles têm motivo para serem superados porque tu está indo para algum lugar. Então, parar e retomar isso. Por que eu faço? E onde é que eu estou indo? Né? E essa crença que eu tenho e é cognitiva, isso me ajuda também a modular a minha forma de lidar com esse manejo de ansiedade, né? E uhum, a fé pensando em espiritualidade, é uma uhum, das principais crenças que a gente tem, né? De vida, de direcionamento, né? uhum. Cara, sensacional. Então a fé me dá o porquê, e aí essas técnicas que a gente está vendo aqui vão ajudar no como a gente progredir em usar os nossos dons para servir a Deus. E aí, assim, a gente falou bastante sobre falar em público. Agora eu quero mudar um pouquinho o foco da conversa para a gente falar um pouco sobre questões de grupo caseiro, liderar um grupo caseiro, liderar uma reunião em que não é só eu falando para as pessoas, né? Não é só uma exposição, mas é alguma coisa que vai ter o bate-volta, vai ter uma aula onde alunos podem fazer perguntas, um grupo caseiro onde as pessoas, né, fazem comentários, daqui a pouco tomam a palavra e não devolvem mais e ficam falando sem parar, outras que talvez poderiam contribuir, nunca falam. Então, um grupo, quando tu está liderando um grupo, né, liderando ou uma aula, algum contexto onde as pessoas podem interagir contigo, né, que não é só exposição. O que a gente pode usar para lidar com cenários como esses que eu propus aqui? Por exemplo, alguém que fala demais no meu grupo caseiro. Tem alguma técnica psicológica para eu fazer uma leitura das pessoas e saber como me Uhum. comportar com cada uma? Uhum. Tem, claro. As pessoas, elas se modificam, elas reagem de maneiras diferentes, ah, dependendo do ambiente. Então, o ambiente, ele é algo que ele modifica o comportamento das pessoas, né?
o comportamento individual e social, eles são determinados pelas essas variáveis de ambiente. Então, a gente vai ter relações modificadas, né, que podem ser cooperativas ou competitivas. Então, pode ter um grupo de pessoas que, quando ele se vê num coletivo, ele vai ser um cara competidor, vai querer falar mais, vai querer discutir, ou sempre contra-argumentar. Tem caras que vão ser mais cooperativos, né? Então, tu vai ter alguns modelos, né? Quando a gente pensa em grupo, em coletivo, claro que vai ter sempre uma preparação do grupo, pelo aquele que vai coordenar, né? As distrações, o domínio do texto que tu vai apresentar. Mas tem essas características dessas pessoas. Tu falou de algumas características, né? Tipo, o cara tem o que fala demais, né? A gente chama de o monopolizador. O cara que ele monopoliza. Às vezes tu fala um negócio, ele vai lá e fala a mesma coisa, mais ainda, né? Então, o que tu faz com esse cara, né? Esse tipo de pessoa, eles mostram essa necessidade de falar, às vezes para ser validada. Às vezes a pessoa tem uma construção e no coletivo ela representa essa construção de personalidade ou pessoal que ela teve, a partir de querer ser ouvida, ou de querer ser validada, né? Ou de ver que as pessoas estão notando ela, né? Então ela tem essa construção. Isso é interessante, porque as pessoas, né, em um grupo, elas reagem com aquilo que elas aprenderam. Como é que tu lida com essas pessoas, então? Né? Todas as pessoas que trazem alguma certa dificuldade para ti no grupo, tu tem que primeiro tratar com elas individualmente. Então, paralelo ao grupo, o líder ele tem que conversar e conduzir essas pessoas. No grupo, tu pode fazer o quê? Quando as pessoas falar demais, cortar ela nas pausas. As pessoas, elas falam, elas respiram. Nessa respiração, isso até que de jornalista, né, entrevista coletiva, por exemplo, quando o cara falou, na pausa, tu corta ela. E não precisa ter medo de cortar as pessoas. Se tu conversou com ela antes, tu tratou isso com ela, tu mostrou afeto, cara, validou ela individualmente, as pessoas, elas não se importam de serem cortadas ou corrigidas. Elas até esperam isso. Porque o líder do grupo é quem direciona como o grupo vai ser conduzido e como ele vai funcionar. A dinâmica do grupo, quem dá é o líder. Então, esses cortes, essas retomadas de palavra são esperadas pelas pessoas. Porque as pessoas precisam ser instruídas a como elas devem se comportar no grupo e naquele tipo de grupo. Porque elas vão ter vários tipos de grupo, na família delas. Então, elas podem pensar que é como grupo da família, elas podem ter um grupo no trabalho, mas aquele teu grupo é o líder que diz, o grupo vai funcionar desse jeito. Né? Claro, tu vai dar uma autonomia para elas, a gente pode falar sobre isso depois. Mas então, corta nas pausas, né? Tu pode reforçar ela com essa atenção. Olha, muito bem, achei interessante isso que tu falou, né? E eu acho que esse tema é muito, muito legal e a gente pode conversar muito sobre isso na semana que vem. Né? Esse ponto que tu me disse me chamou a atenção. Eu acho que depois do nosso grupo aqui, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, eu vou te mostrar um vídeo sobre isso. Né? Então, tu traz a palavra para ti de novo, né? Tu valida aquilo que ela falou de alguma maneira para, né, não escantear a pessoa e tu retoma. É mais ou menos assim que tu lida com o monopolizador, né? E às vezes tu comentou também do sabichão, né? Aquele cara que sabe tudo, fala demais, né? Ou tipo assim, tu vai dar sei lá, tu vai ensinar alguma coisa, ele vai lá e, né, mas eu fui, sei lá, para Israel e eu vi, né? Tu tá falando, mas eu vi lá como é que é e eu digo que é assim. E isso é perigoso, cara. Tanto o monopolizador quanto esse sabichão, eles são perigosos para o grupo, porque as pessoas até elas vão ter uma atenção, assim, no momento que ele vai falar, mas o grupo vai ficar com raiva, vai ficar irritado, vai ficar desconfortável. E tu tem que cuidar do grupo, né? É teu trabalho também cuidar do grupo. Então tu precisa fazer essas intervenções. Cara, com o sabichão, o que tu pode fazer, né, nesse lidar com ele, se ele se apresentar assim muito distoante, nesse aspecto um pouco narcisista, assim, de se colocar, traz nas pausas, né? Quando ele falar, se ele falar demais, mas quando ele falar, não reforçar tanto essa argumentação dele. Então ele fala isso e tu, ok, interessante, e faz uma pergunta para um outro participante. Legal isso. Mas e tu, Maria? O que tu acha sobre isso? Né? Porque tu também precisa fazer as modulações. As pessoas esperam isso do líder do grupo. Se tiver dificuldade com isso, outras coisas que a gente pode fazer é posicionamento corporal. A linguagem corporal, ela conta muito nas conversas. Então, tu te posiciona, né, com os braços, as mãos no joelho aqui assim, né, como aberto assim. Tu escuta ele fixamente
e usa as mãos para retomar, né? Esse movimento pode fazer. Puxei para mim a palavra. E direciona. Puxei de ti e trouxe para Maria. O Felipe. Né? Tu faz esses movimentos. Tá muito difícil lidar com esse sabichão. Cara, individualmente tu vai conversar com ele, tu vai, né, validar algumas coisas que ele tem, talvez ele tenha essa coisa de querer ser visto pelas pessoas, tu pode confrontar eles, tu vê que isso é orgulho. E, dependendo da pessoa, o monopolizador ou sabichão, tu pode colocar ele como co-líder do grupo. O que tu vai fazer? Tu vai falar, cara, eu acho interessante essas coisas que tu fala, eu queria que tu me ajudasse hoje. O que sabe de ser do meu lado aqui, e nessa parte eu queria que tu falasse sobre isso. Tu vai dar aquilo que ele espera, que ele está querendo essa necessidade, tu já tratou isso com ele, e ele vai esperar o momento dele. Então tu vai começar a modular e conduzir o comportamento dele no grupo, porque as pessoas esperam isso de ti. Então esses dois que tu citou é mais ou menos assim, mais ou menos, que eu já lidei, né? Ou lido. Cara, excelentes dicas, assim, pelo que eu entendi, o modelo para encarar essas situações é que existe aí uma psicologia de grupo, assim, um tipo de perfil que as pessoas assumem quando estão em grupo, quando estão numa reunião de grupo caseiro e tal. Então, tem já esse perfil que é o sabichão ou monopolizador, e ele já tem as motivações deles mapeadas aí por alguma disciplina da psicologia, ele quer ser notado, ele precisa de validação, isso motiva ele a falar demais. E aí as estratégias são essas, assim, eu procurar um jeito de, talvez conversando com o cara antes, talvez com carinho durante a fala dele, tentar tirar a palavra dele e distribuir para o grupo, tirar a palavra do cara e distribuir para o grupo. Aí tu citou várias técnicas aqui que a gente vai listar depois, mas a ideia geral é essa. É perfeito, porque as pessoas elas têm comportamentos individuais, mas elas também têm comportamentos sociais. Elas também têm cognições sociais. Então essa coisa do grupo se incomodar com esse cara monopolizador, isso é uma cognição social. Ninguém está falando isso, mas as pessoas elas estão alinhadas nesse que foi construído socialmente, né? Um cara que fala demais, ou que está se achando. E é responsabilidade do líder conduzir isso, né? E ter esse manejo. É mais ou menos essa condução que a gente tem que fazer, né? E fazer essa leitura. A psicologia, e os cursos de ciência, né? Eles sistematizam coisas que mais ou menos a gente sabe por intuição, né? Então tem um cara que talvez ele está fazendo curso agora aqui no CEMIB, e daí ele vai fazer o curso no CEMIB. E ele vai ver mais técnicas sobre isso, vai ver uma lista de variáveis, né? De pessoas que ele pode lidar com isso. E ele talvez já tenha visto isso durante a vida dele, ele sabia mais ou menos como é, mas as ciências do comportamento, elas sistematizam isso para ficar mais claro para a gente, né? Para a gente saber lidar. Não, perfeito. E aí a questão, o Kenani colocou aqui, por exemplo, uma outra ideia, que de fazer perguntas às vezes abertas, às vezes fechadas, se isso ajuda na condução, ou se não é por aí. Isso ajuda na condução, dependendo do tamanho do grupo, né? E do teu modelo de grupo que tu tá tendo, né? Por exemplo, quantidade de pessoas, né? Por exemplo, perguntas mais fechadas, né? Sim e não, eu utilizo. Por exemplo, quando eu tenho pessoas no grupo que estão chegando agora ou que são mais quietas, uma coisa que eu utilizo antes de começar o grupo é saúda a pessoa, né? Faz a introdução, faz aquela parte de humor que a gente estava comentando antes, faz esse acolhimento inicial e pergunta para as pessoas assim: legal, pessoal, a gente está reunido aqui mais uma noite, né? Como a gente é um grupo, a gente, né, tá uma semana sem se ver já. Como é que foi a semana de vocês? Eu queria que vocês, em uma palavra, resumissem a semana de vocês. Semi-aberto. Então a pessoa vai falar assim: minha semana foi feliz. Daí a outra pessoa vai falar assim: minha semana foi cansativa. Geralmente, as pessoas, elas falam cansativa, porque eu trabalho demais e elas têm essa abertura. Mas como tu falou, uma palavra, elas têm tendência a fazer um comentário mais curto. Porque se tu fizer perguntas mais abertas, assim, e as pessoas tiverem mais espaço de fala, tu corre o risco de perder também o tempo, o time, né, do grupo e isso atrapalhar também. Então, essas perguntas mais direcionadas, é uma palavra da semana, né? Um livro que tu leu, um filme, né? Isso vai, duas coisas, vai fazer as pessoas que não falam muito ou que são mais quietas falarem, né? E também se tu está num grupo que eles não estão tendo muitas trocas entre si, entre esses pares, eles têm essas relações, esses vínculos podem começar a ser construídos, né? Principalmente quando tu está começando, iniciando um trabalho com grupos.
Perfeito. E aqui também uma coisa importante de destacar é essa coisa do líder assumir para si essa responsabilidade de ser o cara que dá o tom, que dá o ritmo. Às vezes o líder fica meio inseguro de daqui a pouco cortar um cara que fala demais, dar uma cortada no sabichão. E aí, para Uhum. não ficar mal com aquele cara específico, ele faz o grupo inteiro ser chato e as pessoas ficarem tipo, esperando o sabichão parar de falar, porque o líder não Uhum. agiu, não interviu para o cara para passar a palavra para os outros, para deixar o Isso. discurso fluir de novo. Então, tem uma questão do líder assumir para si também essa responsabilidade. Isso. As pessoas precisam ver isso também, né? Porque quando tu lidera, tu tá representando eles, né? E tu vai fazer isso tudo com amor. Tu vai fazer isso tudo, tu não vai cortar as pessoas, né? Tu não vai constranger ninguém, né? Ou debochar de alguém. Tu vai tratar em um grupo, tu tem que tratar individualmente com os participantes, esse acompanhamento. E no coletivo, né, tu precisa fazer isso para te não perder o grupo, né? Não perder o trabalho que está sendo construído. Esse é o trabalho do líder, né? O líder tem que ter... E isso começa desde o início do grupo. O trabalho do líder, ele é de trazer sempre a clareza para os participantes do objetivo daquele grupo, né? Do contrato de tempo. Ah, quanto tempo vai durar esse grupo? Né? Como é que vai ser a dinâmica? Como vão ser as regras do nosso grupo? Então, o líder ele tem que trazer isso, né? Quando a gente fala em organização em grupos assim, né, tem até na psicologia alguns estudos que mostram os estilos de liderança, né? E sempre os estilos de liderança que mostram mais resultados em uma organização são os estilos de liderança autocrático. É o cara que ele direciona, ele aponta, ele diz como deve fazer. Na academia as pessoas ficam muito desconfortáveis com isso, porque eles criam um outro modelo que é o modelo democrático, né, onde as pessoas constroem juntos assim. O modelo democrático em uma organização ou grupo, ele ajuda a criar uma boa dinâmica, um ambiente agradável para se estar, mas ele não gera resultados. Né? Quando a gente fala em organização, a gente está falando em resultados. Quando a gente está falando numa igreja, a gente está falando em anunciar a mensagem do evangelho, né? Em levar essa mensagem às pessoas, a trazer mais pessoas. Então essa é a missão da organização igreja, né? Ou grupos, né? Então esse modelo de líder que direciona é o modelo ideal, né, para esses resultados. E cara, ambiente agradável e vínculos sociais, a gente faz isso no churrasco depois, né? A gente faz uma noite de videogame, né? Então esse modelo é necessário o líder assumir, sabe? E saber os estilos de liderança que ele vai usar em cada momento dessa reunião coletiva também, né? Ó, isso é muito bacana. Então a gente tem comprovação científica, estudos que mostram que o líder que assume puxa mais para si as decisões, é um pouquinho mais, entre aspas, né, ditador, ele funciona melhor, ele dá mais resultado. Isso fica até de recado para quem tem uma personalidade mais empática, assim, que tem dificuldade de ser um pouquinho mais confrontacional, de tirar, né, de desagradar uma pessoa ou outra. Para o grupo funcionar, é melhor que a pessoa se torne um pouquinho mais Uhum. centralizadora. O líder vai fazer essas leituras, né, nesses momentos, né? Por exemplo, no início do grupo eu não preciso ser autocrático. Vamos começar agora, né? Eu sou pessoal, vamos começar agora e tal, né? Vamos iniciar aqui o grupo. Mas os resultados de qualquer organização, né, positivos ou uma organização que traz resultados é através de uma liderança autocrática. Entende? E o, O o cara vai pior ter que tipo, saber quando ser. o pior tipo de liderança é a liderança que são três modelos, tá? E um modelo que é o mais famoso. Autocrático, democrático e liberal. O pior é o liberal. Aquele que não se envolve, cada um faz como quiser, esse é o pior que tem. Né? O democrático que gera um bom ambiente, mas não gera resultados. Ou não satisfatórios. Já o que direciona, ele gera resultados satisfatórios, né? E consegue atingir objetivos. E mais uma vez, as pessoas esperam isso do líder. O líder ele precisa fazer isso, porque as pessoas elas não sabem como se comportar naquele teu grupo ou naquela tua organização. Elas esperam ser ensinadas, instruídas, né? O ser humano ele está em processo de aprendizagem em vários momentos. E se ele está chegando no teu grupo, ele precisa ser ensinado a como se comportar naquele teu grupo, né? Entendi. Então, isso é bem interessante, esses três modelos de liderança eu nem conhecia. Então, o melhor líder de grupo é o cara, o pior é o liberal, o cara que não mete a mão e deixa a coisa Horrível. acontecer. Mas o líder de grupo ele vai ter que ficar entre o democrático e entre o autocrático. Então, assim, quando está iniciando o grupo, ele abre para a galera conversar, dá uma risada, é mais democrático, e depois ele vai controlando e ditando um pouco mais o ritmo Uhum. durante o estudo, sendo um pouquinho mais autocrático.
Isso, porque ele vai ter que decidir. Porque ele vai ter que olhar para aquele grupo e dizer, cara, o que são as coisas que estão distraindo esse meu grupo? Porque as pessoas se distraem em ambiente, né? As pessoas, o ambiente, ele gera distratores. É, sei lá, a TV ligada. Desliga a TV. É o horário. Não, o horário vai ser esse. Então tem que determinar essas balizas, né? E a democracia, né? Esse conceito vai ter outros momentos para isso, né? Quando a gente tem um grupo, até pensando no grupo cultivo, que eles são prolongados, né? A motivação de um grupo que vai fazer ele girar, ela se dá em 3 pontos. Posso entrar nesse ponto já? Claro. Posso tocar? Tá livre. A motivação de um grupo, né, de uma organização de pessoas, geralmente ela se dá em uma tríade, tá? 3 pontos nessa motivação. O primeiro é a identidade do grupo. O grupo ele precisa ter uma identidade. As pessoas têm que ter um senso de participação naquela coisa. Essa identidade ela pode ser construída democraticamente. Então tu vai pensar lá, qual que é o nome do teu grupo cultivo? Nômades. Cara, eu sou do grupo Nômades. Tem gente que faz camiseta, né? Então esse senso de identidade, de pertencimento a um grupo coletivo é o ponto 1. Um segundo ponto é que esse grupo ele precisa te dar uma autonomia. O participante ele tem que ter certa autonomia para se sentir motivado também. Então vai ter um grupo cultivo, a pessoa ela pode escolher, sei lá, a música que vai ser tocada, né? Ela pode escolher uma fala, né? Uma frase a ser dita, né? Tu pode escolher alguém do grupo para fazer um quebra-gelo. Então ela vai ter essa autonomia para fazer alguma coisa. Então, identidade, autonomia de fazer e desafio. Ela precisa ser desafiada também. Então tu vai criar uma identidade para ela, tu faz parte desse grupo, né? Tu tem liberdade para dar opiniões também nessas partes aqui que eu defini. E o terceiro ponto, eu te desafio, né? Eu te dou um compromisso também de tu trazer uma pessoa aqui para o grupo, de tu fazer a leitura desse livro. Então, se tu girar o grupo nesses 3 pontos, identidade, autonomia, motivação, identidade, autonomia e desafio, tu consegue movimentar essa motivação do grupo para fazer ele permanecer, né, e crescer. Cara, isso é muito interessante também. Eu nunca tinha ouvido falar desses 3 ingredientes para se ter um grupo de sucesso. Identidade, quem nós somos, autonomia, né? Daqui a pouco eu distribuo algumas tarefas para alguém, um quebra-gelo, uma trilha sonora, alguém que faz o lanche, distribuo responsabilidades e faço desafios, coisas que a gente quer alcançar, gente para convidar, coisas para serem feitas, né? Próximos passos. Esses seriam 3 ingredientes para se ter um grupo bom, um grupo que funciona. Perfeito. Essa autonomia seria deles se sentirem parte do grupo. Eu faço parte e eu ainda posso dar uma ideia, né? Eu posso ter a liberdade de escolher alguma coisa, eu tenho essa autonomia, eu não sou preso, né? Né? Quando fala, porque a ideia, essa ideia de família, né? De coletivo, assim. Entendi. Não é só delegar, mas sentir que eles têm o poder de falar, de mudar coisas, de Exatamente, expressar. Porque isso gera uma troca também, né? Tu consegue delegar e direcionar, porque eles vão te respeitar também, né? Tu vai construir isso também. A pessoa, porque às vezes como líder também tu pode ter às vezes um olhar, às vezes que tu não tá enxergando algumas coisas, dependendo do crescimento do teu grupo, né? Então essa autonomia também é importante deles saberem que fazem parte disso, podem ter esse espaço, né? Cara, isso é bem interessante para os grupos monitorarem, né, para os líderes de grupo monitorarem se meu grupo está funcionando bem ou não está, se ele tem esses 3 ingredientes, ou se eu estou meio capenga em algum, talvez eu não deixe as pessoas se expressarem, talvez eu não desafio ninguém, ou talvez a gente não tenha um senso de identidade, propósito bem definido. Então, se o líder identifica já alguma falha em algum desses itens, já pode ter o diagnóstico aí, né? Já saber onde agir. Isso aí foi bem interessante. E trabalhar em cima disso. Cara, e aí, assim, eu tô entendendo aqui, a gente estava falando sobre grupo caseiro, né? Quais os perfis de pessoas, né? Que perfil que as pessoas assumem quando estão num grupo. E aí a gente tinha falado do monopolizador e do sabichão. E aí o Johnny trouxe aqui um outro perfil pra gente, que é o cara que fica constantemente mudando o assunto principal. Então você está falando lá sobre santidade e o cara traz um outro comentário sobre, sei lá, qualquer outro tema teológico, assim, salvação, tá falando sobre escatologia, qualquer outro tema. Como é que isso acontece direto em grupos? Como é que eu lido com os caras que ficam desviando o foco principal
conseguir voltar para os trilhos aí sem magoar a pessoa? Como é que a gente faz? Tem alguma dica? A primeira sempre vai ser falar com pessoas sobre isso, né? E, cara, falar com clareza, com transparência com a pessoa, né? Eu vejo que a gente está falando sobre um tema, né? Santidade, e tu trouxe um assunto sobre escatologia, né? Isso me pareceu meio desconexo no grupo, né? A gente estava seguindo uma linha e tu puxou para cá. E isso não é a primeira vez, tu já fez isso outras vezes, né? Por que tu faz isso, assim? Tem alguma coisa? As pessoas, às vezes, não podem não se tocar nisso, né? Às vezes ela não criou esse senso social. Então, eu falo com ela individualmente. E, cara, no grupo é trazer esse ponto. Interessante esse ponto que tu falou sobre escatologia. E a gente pode falar mais sobre isso em outro grupo, ou esse vai ser o assunto do grupo daqui a algum tempo, hein? Inclusive, tem um vídeo lá no canal do YouTube que vai falar sobre isso. Mas falando de santidade, que é o nosso tema hoje, cara, e fala para a pessoa, né? Não fala, legal, então... Não, fala. Vamos falar sobre isso em outro momento. Hoje é santidade. Faz esse apontamento, né? O líder ele tem que ser assertivo, ele tem que ser claro para as pessoas. Com carinho, com acolhimento, mas ele tem que ser. As pessoas esperam isso. Então tem aí uma estratégia para lidar no momento em que aconteceu a distração, para não deixar a pessoa não satisfeita, tu aponta ela para alguma outra coisa, né? Tem um vídeo, tem alguma outra coisa, um outro material, no futuro a gente fala sobre isso. E depois tu sempre parece que traz as duas coisas, né? O momento de como lida com a pessoa no grupo, e se a pessoa não aparenta ter esse fragol, conversar com ela individualmente depois. Sempre essas duas soluções andam juntas aí nos conselhos que tu deu até aqui. Claro, é isso, andar junto, né? Um outro ponto de um líder de grupos também é ter co-líderes, né, cara? É ter uma base desse grupo, um ou dois ali, que eles vão te auxiliar nisso, né? Às vezes para não ser um líder chato, daqui a pouco tem uma personalidade que parece que, né, meio agressivo, assim, transparece isso. Pegar alguém com uma personalidade um pouco mais carismática, talvez, e te auxiliar nisso, né? E andar junto com as pessoas, como um co-líder teu, um auxiliar teu, para essa pessoa também fazer essas intervenções contigo, né? Para te auxiliar. Então, tu vai ter uns pilares dentro do grupo, né? Contigo ali, as pessoas não precisam saber daquilo, mas eles vai te ajudar a puxar esses assuntos também. Então, no momento pode ser tu que fala, no outro momento ele pode ser ele que traz essa fala de volta, né? E, cara, se isso repetir muitas vezes, tu pode usar o humor, né? Que a gente fez antes, né? De novo isso aí, cara, olha. Vamos voltar para o nosso assunto aqui, né? Quebra a tensão. Não, bom recurso e boas dicas. Cara, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui, tu já fez várias dicas boas, várias coisas que a gente pode já aplicar amanhã, que nem eu prometi. Mas eu tenho um último perfil que estava ali na publicação no Instagram, que a gente não pode terminar sem falar dele, para não descumprir a nossa promessa, que é o que eu faço com aqueles participantes que não falam, ou que talvez venha o primeiro, segundo, terceiro grupo e o cara ainda não falou nada. Talvez ele conversa antes, depois, mas é uma pessoa mais fechada, assim. Como é que eu trago essa pessoa para o grupo, para o papo, para a conversa? Que estratégias eu posso usar? As pessoas, às vezes, quando elas são mais quietas, elas parecem não incomodar muito, né? Mas ela é participante do grupo, né? Então, tu, como líder, tem que lidar com ela. Primeiro é falar pessoalmente com ela e tentar identificar por quê. Cara, quando a pessoa fala pouco no grupo, pode ser que ela tenha uma personalidade mais introspectiva. Pode ser que ela tenha uma vergonha, talvez ela fique ansiosa, precisa identificar. Tem a possibilidade também que ela talvez seja um pouco narcisista, orgulhosa, que ela não quer se expor, né, que ela não quer se expor para não falar nada errado, então ela fica só naquela posição de tipo, porque se eu não falar nada, as pessoas não sabem se eu sei ou se eu não sei, então eu posso manter aquela minha pose. Então, individualmente, tu pode fazer essa identificação, né, o que é uma coisa ou outra. Se é narcisista ou se tem esse orgulho, tu pode tratar individualmente com ele, né, porque isso é uma característica ruim, né, que vai atrapalhar a vida dele também, futuramente talvez o coletivo ou a comunidade. Cara, se ele é uma pessoa introspectiva, tu tem que caminhar com ele para ele subir um pouco o teto dele, né? O nível dele de relação, porque é necessário esse tipo de relação, né? Onde ele se torne funcional. Né? Tu não pode também esticar o cara a ser o que ele não é, porque talvez isso vai gerar um desconforto para ele, né? E talvez essa seja a maneira dele se colocar no grupo, ou de lidar com o grupo, mas tu pode colocar ele um pouquinho acima para ele estar mais alinhado com o grupo. Como é que tu vai fazer isso?
aquela frase que eu disse introdutória, pessoal, uma frase que vai resumir a semana de vocês. Então ele vai fazer um comentário sobre aquilo. Esse comentário que ele vai fazer, tu segura. Então ele vai falar assim, minha semana foi cansativa. Só. Ok. Segurou ele. Vai dar o teu grupo e na metade do grupo tu cita o que ele falou. Então tu valida a frase dele, porque isso vai fazer ele entender que o que ele fala tem valor no grupo. A participação dele é positiva. Segurei. Pessoal, não sei o que, na rotina de tempo, né? A gente fica cansado, como o fulano falou, né? Como a Maria falou ali, né? A gente fica cansado e aponta para ela, né? Dá o direcionamento para ela. Ela é vista no grupo. Porque às vezes a pessoa introspectiva ela quer se fechar, às vezes tem algo que ela não é vista socialmente, ela se esconde, aponta para ela. Então, traz o que ela falou. Às vezes pode ser que essa pessoa num grupo aleatório, ela faz um comentário, assim. Às vezes ela balbuceia algumas palavras, né? E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Daí tu retoma o que essas pessoas falam. Quando as pessoas que falam um pouco falam alguma coisa, valida o que elas falam, o que ela falou, pega pra ti e apresenta pro grupo. Faz esse movimento, assim. É mais ou menos assim que eu trabalharia, assim. Cara, essa dica é muito boa, eu nunca tinha pensado nisso. Então eu tento fazer aquela coisa que tu falou lá no começo, de tentar fazer uma exposição ao medo com essa pessoa, pegando ela pela mão, facilitando, pedindo, daqui a pouco faz uma rodada em que cada um fala uma palavra só sobre a semana, e depois eu retomo isso durante a conversa para validar o que ela falou, para ver que ela foi ouvida, para ela ganhar uma confiança. E aí, quem sabe, ela vai perdendo medo e começando a se abrir cada vez mais. Pegando gosto pela coisa. Que legal, Exatamente. cara. Essa ideia é muito boa. Porque a gente fala de ansiedade, o cara tem nível 9 de ansiedade e a gente consegue baixar para 7, tá? Se a pessoa ela tem nível de habilidade social, de relação social, sei lá, nível 1,5, cara, a gente talvez não consiga botar ela no 9. Mas se a gente botar ela no 4, né, tá na média, ele fica... Né, a gente fez uma construção das pessoas, né? Cara, mano, perfeito. Assim, tem várias dicas boas aqui que depois a gente vai disponibilizar em texto. Aqui a Tânia escreveu, perfeito. A Lu Stefanella falou que foi muito esclarecedor. Parabéns, botou palmas. Eu também achei que foi excelente. E aí, nós temos uma visita aqui, o Matheus aqui na sala. Quer dar um alô aqui na live, Matheus? Tá na live aqui com o William. O cara deu muitas dicas sensacionais aqui para liberar grupo caseiro. É fantástico. E uma coisa importante, eu dei algumas dicas, tá? Eu dei algumas dicas. Eu só dei algumas dicas. Existe ainda uma miríade, tá? De dicas. Muitas dicas. Tem muitas dicas ainda que vai estar no CEMIB. Quem faz o CEMIB vai ter acesso a todo o material. Acho que vai ter que ganhar até a comissão, hein? Vai ter que ganhar. Cada inscrito dessa live aqui vai ganhar. Abraço, pessoal. Valeu. Muito bom. Mas, cara, concluindo, assim, voltando àquela questão que tu trouxe lá sobre a espiritualidade, a fé cristã ser o motivador da gente dar esses passos, eu acho que todo mundo que é líder tem essa missão de pastorear, de cuidar as almas como quem presta contas, né? Lá que Paulo fala para nós, então a gente tem essa responsabilidade. E essas técnicas que tu trouxe aqui são um meio da gente conseguir executar isso que Deus espera da gente com cada vez mais eficiência, cada vez mais eficácia. Então é muito importante a gente buscar essa autoatualização, e tu trouxe aqui diversas coisas que vão ser muito úteis para os nossos líderes aqui, cara. Eu só te agradeço. A galera tá elogiando aqui nos comentários. Legal. Não sei se tem alguma palavra final aí pra gente encerrar a live. A gente tá chegando aqui em 1 hora de conversa. Legal. Cara, é só isso, né? É entender o porquê que a gente faz as coisas. Eu tive muita dificuldade de falar em público. Tenho até hoje ansiedade. Antes de fazer essa live com vocês agora, isso é até uma outra técnica, uma técnica de auto-revelação, de se expor, de vulnerabilidade. Eu tinha muita dificuldade de ansiedade social não, mas de falar em público, né? Até hoje tenho várias dificuldades, mas é entender por que eu faço isso, né? Quem me chamou para fazer isso, né? Então, quando eu entendo que tem algo que me dá propósito, que eu tenho valores, que eu caminho em direção a eles, né? Isso faz sentido para mim trabalhar essas coisas, para me lidar com essas emoções, para mim criar esses maneiras, para me estudar sobre isso, né? Eu só quero aprofundar
naquilo que faz sentido para mim. Eu só quero estudar e melhorar, me aperfeiçoar para algum lugar que eu quero ir, ou para um ponto que eu quero chegar. E quando tu entende isso, né, espiritualidade envolve esse tipo de coisa, né, isso faz sentido e me dá motivo para continuar nessa jornada, nessa caminhada, né? E a gente tem muita coisa a aprender ainda uns com os outros aí. Que bom que vocês gostaram. Bacana, olha, com essa palavra motivadora aí para quem também enfrenta ansiedade social, ansiedade para falar em público, eu acho que a gente pode encerrar nessa nota aí. Agradeço o pessoal que comentou, o pessoal que assistiu até o fim, que largou comentários e dúvidas aqui. Como tu falou, tem várias coisas que a gente pode conversar ainda. Quem sabe a gente faz uma terceira live sobre psicologia e fé cristã. E acho que tem assunto para a gente conversar sobre. Tem muita ferramenta. Vamos lá. Mas então tá, cara, eu acho que o papo foi muito bom e a gente fica por aqui. Até a próxima, aí, a live 3, então, que a gente já decidiu que vai fazer. Te agradeço muito, a Márcia colocou aqui, muito bom. Valeu, Márcia. É isso aí, então, pessoal. Até. Valeu.